Devemos confessar nossos pecados climáticos? Isso poderia ser considerado panteísmo ou deidificação da natureza, ou culto pagão de adoração à Mãe Terra. Devemos lembrar também que o próprio Papa é o precursor disso tudo, irmãos. Foi ele quem abriu as portas da conversão ecológica. Seria isso então a tal da conversão ecológica? Veja esta notícia, antiga já, o que demonstra que tudo o que estamos vendo agora foi arquitetado lá atrás. Não são obras do acaso, tudo foi planejado. Vejam. Veja esta manchete. Papa chama aquecimento global de pecado. Diz que proteger a criação é obra de misericórdia. Veja esse site da NBC News, uma das 3 grandes redes de televisão americana. Ela fez uma página exclusivamente para que as pessoas possam confessar seus pecados climáticos à Mãe Natureza. E imagina só, está fazendo o maior sucesso. Vou mostrar para vocês agora. Este é o site da NBC News. Esta é a página para as confissões climáticas. Está em inglês, né? Vamos traduzir para o português para vocês entenderem melhor. Confissões climáticas. Mesmo aqueles que se preocupam profundamente com o futuro do planeta podem escorregar de vez em quando. Vocês já devem ter ouvido isso, né, irmão? Já devem ter lido. Muito semelhante à Bíblia, né? O cristão mesmo, quando ele segue a Cristo, ele acaba escorregando às vezes, de vez em quando, e precisa pedir perdão a Deus, né? Para ser perdoado e seguir sua vida cristã. Mas aqui é um pouco diferente, né? Aqui o pecado é contra o planeta. Então, a gente provavelmente deve pedir perdão a quem? A Mãe Terra, né? Diga-nos, onde você falha na prevenção das mudanças climáticas? Você explode o AC, jogue fora metade do seu almoço? Grelhar um bife toda semana? Compartilhe sua confissão anônima com a NBC News. Ou seja, é pecado, então, irmãos, se você jogar uma parte do seu almoço, grelhar um bife, não devemos praticar a glutanaria também, irmãos. Mas esse é o ensinamento bíblico, né? Não é pecado, irmão, se você grelhar um bife uma vez por semana, ou 2, 3, não sei. Se você acabar servindo demais e não conseguir comer, irmãos, não é pecado ficar, né? Se você acabar jogando uma comida fora. E mesmo se for pecado, se a pessoa sentir que é pecado, ela pode confessar isso a Deus, né? E não a Mãe Terra. Então aqui você tem as opções, né? Escrever sua confissão, já vai direto, né, para escrever a confissão, ou ver as confissões dos outros. E aqui embaixo a gente tem exemplos das últimas confissões realizadas para as pessoas que elas possam se inspirar. Aqui você tem, quando você clica em escrever sua confissão, você vai para uma tela onde você vai escolher primeiramente a categoria em que você vai se confessar. Aqui, irmãos, vou mostrar para vocês aqui embaixo as categorias, ó, são essas aqui, ó. Você pode confessar seus pecados climáticos relacionados ao plástico, à carne, à energia, uso, né, excessivo de energia, desperdício de comida, papel ou transporte. Por exemplo, andar de avião, irmãos. Segundo essa nova religião que surgiu, o ecologismo, é pecado. De carro também, se for combustível fóssil, né? Se for elétrico, acredito que tudo bem. Por enquanto, né? Então, aqui estão algumas das últimas confissões, irmãos. Aqui na categoria plásticos, vamos ver. Ao fazer compras, tenho sacolas reutilizáveis no carro, mas esqueço de trazê-las e depois uso as sacolas plásticas da loja. Olha só, irmão. Essa pessoa está se sentindo
martirizada, está se martirizando porque acredita que isso é pecado e está confessando aqui a Mãe Terra. Outro pecado relacionado ao consumo de carne. Sou vegetariano desde 1980, mas nos últimos anos comecei a comer peru moído. Tão triste. Não faço ideia, irmãos, do que seja peru moído, né? Mas essa pessoa está se martirizando. Eu viajo 30 milhas aqui na categoria de transportes. Eu viajo 30 milhas para trabalhar todos os dias em um carro sozinho. Provavelmente essa pessoa acha que poderia dividir o carro, né, com outras pessoas. Está aqui confessando seu pecado climático. Vamos clicar em uma categoria aqui, irmãos, para ver como fica. Fica assim. Categoria plásticos, né? Escreva sua confissão. Você pode escrever até 130 caracteres, mais ou menos como no Twitter. Aqui você pode adicionar sua localização, né? Para eles terem uma base de onde que estão ocorrendo os maiores pecados. Não sei. Isso pode ser usado depois, né? Não. Que podemos filtrar. Vamos filtrar por carne. Estado de Nova York, vamos colocar. Para ter uma ideia do que está acontecendo. Nova York. Eu simplesmente não consigo ficar atrás do hambúrguer. Impossível, me desculpe. Quer dizer que a pessoa não consegue parar de comer hambúrguer. Interessante, né, irmãos? Muito interessante. E as pessoas estão aderindo a isso, a confissões climáticas. Onde você falha na prevenção das mudanças climáticas? Isso não sei se é engraçado, né, irmão? Pode ser engraçado, mas também pode ser assustador também. Porque quando o ser humano chega nesse estágio, né, de idolatria, começando a confessar não somente aos padres, mas também confessar a própria terra, a mãe terra, as seus supostos pecados climáticos, é uma fronteira que a gente nunca cruzou antes, irmãos. É realmente um limiar, uma divisão. É realmente as profecias bíblicas se cumprindo. Sobre idolatria, sobre confusão. Romanos 1:22, irmãos. Nos dias, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Não seria isso que está acontecendo agora? Aqui são pessoas sábias, irmãos. Ontem à noite eu estava lendo e tinha um pecado, entre aspas, aqui na seção. Vamos ver se eu consigo encontrar. Aqui já são muitos pecados, né, irmãos, confessados aqui. Não sei se eu vou achar o de ontem. Mas uma pessoa, não sei se era um homem ou uma mulher, estava confessando, preocupada, porque ela viajava da costa leste dos Estados Unidos, ou seja, da área ali de Nova York, né, do Oceano Atlântico, até a costa oeste, do outro lado, provavelmente a Califórnia, para ver o filho ou filha dela ou dele, e ela estava se sentindo mal por isso. Imagina, irmãos, que agora, então, é pecado, a pessoa vai se martirizar por estar indo visitar o seu filho. Então, é o que está acontecendo, irmãos. As pessoas dizendo-se sábias tornaram-se loucas. Estão fazendo coisas sem sentido. Eu dirijo com frequência e não dou caronas. Eu dirijo 200 pés até a caixa de correio. É uma loucura, irmão. As pessoas estão entrando nessa onda. É uma onda de adoração verde. É Babilônia verde, irmãos.
Este é apenas o começo da adoração ao dia do sol. A Bíblia nos diz que devemos confessar nossos pecados a Deus, pois Ele é o único que pode nos perdoar. Mas e que tal confessarmos nossos pecados diretamente às plantas? Sim, irmãos, isto está acontecendo. Veja esta notícia. Irmão Sol, irmão Lua, irmão de todos os povos, é Deus Tupã que reclama, Deus que nunca abandona a sua obra. Segundo este texto da matéria, precisamos desaprender o conceito de morte e pecado, ou seja, devemos esquecer o que a Bíblia nos diz sobre a morte e o pecado. Será que a Terra está morrendo por causa do aquecimento global? Veja só o que diz Isaías 24, de 4 a 6. O problema do mundo é o pecado, não o aquecimento global. E quanto mais forem transgredidas as leis de Deus, pior as coisas vão ficar. Assim que o domingo for declarado santo, as calamidades vão aumentar cada vez mais e mais, pois as autoridades religiosas e civis terão declarado o domingo como dia santo, entrando assim em confronto direto com Deus. Eles criam e plantam a semente do medo, e dizem que, se não fizermos alguma coisa agora, em breve não haverá retorno. Não apenas a semente do medo é plantada, mas da empatia, de que precisamos tomar uma atitude. E o que vai acontecer com aqueles que se recusarem a guardar o domingo? E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo.
impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Assim, se repetirá com motivos igualmente bem definidos a acusação feita na antiguidade contra o servo de Deus. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu, por acaso, o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. 1 Reis 18, 17 e 18. Ao despertar-se a ira do povo por meio de falsas acusações, agirão para com os embaixadores de Deus de modo muito semelhante que o apóstata Israel seguiu com relação a Elias. Essas palavras estão no livro O Grande Conflito, página 590, de Ellen White. Irmãos, vejam só essa música infantil intitulada Mother Earth, ou Mãe Terra. Mother Earth, it's a great place to be. Mother Earth, home planet for you and me. Look after our earth with care, but it's a planet we all share. Humans, animals, plants and trees, let's live together in harmony. Mother Earth, it's a great place to be. Mother Earth, home planet for you and me. In ourselves we must take heart, for our future we need to strive. Behind this world wall, light the world up with your smile. Mother Earth, it's a great place to be. Mother Earth, home planet for you and me. It's a great place to be, in peace and harmony. Vocês acham que o nome de Francisco foi escolhido por acaso? Vamos traduzir, irmão, essa página para o português. Relatório. A encíclica ambiental de Francis, ou Papa Francisco, intitulada Laudato Si. Tradução do italiano ou latim para o português seria Louvado seja. Aqui é uma pequena reportagem sobre a encíclica, mas a parte que nos interessa é essa aqui, que fala sobre o Cântico do Sol de São Francisco, onde a frase Laudato Si ocorre várias vezes. E foi nos escritos de São Francisco, né, que o Papa se baseou grandemente, fortemente. Vamos ver o que ele escreveu nesse cântico. A frase Laudato Si ocorre várias vezes no Cântico do Sol de São Francisco, uma oração que louva a Deus, primeiro agradecendo a Deus por criações como Irmão Fogo e Irmã Água. Vejam só, irmãos, como ele está chamando os elementos naturais da natureza. Irmão Fogo, Irmã Água. Seriam então o fogo e a água criados à imagem de Deus? Isto se chama adoração, irmãos. Idolatria. Escrita por volta do ano de 1224, a oração também é reconhecida como uma das primeiras obras publicadas na literatura do dialeto da Umbria, da então italiana língua em desenvolvimento, em oposição ao latim. Louvado seja meu Senhor por todas as suas criaturas, especialmente por meu Senhor
irmão San, né? Aqui ele quer dizer especialmente o meu Senhor, pelo meu irmão Sol. Escreveu São Francisco na terceira estrofe da oração. Ele então continuou, expressando louvor a Deus pela irmã Lua, pelos irmãos Vento e Ar, pela irmã Água, pelo irmão Fogo e, vejam só, pessoal, a Mãe Terra. Vocês não acham estranho que o Papa Bento XVI tenha renunciado no meio do seu pontificado? O esperado era que o Papa permanecesse no cargo até sua morte natural, porque era um mandato divino. Francisco foi colocado lá, pois ele era o homem certo para essa missão diabólica. Caso não assumisse logo o papado, poderia não haver tempo de concluir sua missão, pois o momento estava propício a esta onda verde que se seguiu logo após o início do seu pontificado, e que graças a ele mesmo tem aumentado e se agigantado, chegando ao ápice agora em setembro de 2019. Um dos líderes mais poderosos do mundo, o último descendente de uma tradição que remonta a 2000 anos, havia se afastado. No entanto, a razão oficial dada para a renúncia do Papa Bento XVI permanece um mistério. No furor do anúncio do Papa, multidões de repórteres e católicos confusos ocuparam a Praça de São Pedro, enquanto o mundo inteiro acompanhava procurando por respostas. E o que encontraram foi um presságio assustador. Apenas algumas horas após o anúncio quase sem precedentes do Papa Bento XVI, o céu se abriu e um relâmpago violento atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro. Eu estava em pé ao lado da Praça de São Pedro quando um raio atingiu a cúpula. Foi a coisa mais dramática que eu já vi na vida. Depois, um segundo raio cai. Um segundo relâmpago abre o céu, caindo no mesmo lugar e deixando alguns espectadores sem palavras. Não houve uma única pessoa, seja fiel, ateia ou de qualquer crença, que não viu um sentido naquele momento incrível. Para aqueles que assistiram à TV em busca de conforto, a queda de 2 raios, poucas horas depois de um anúncio tão chocante, parecia uma coisa fatídica.